onde nós estaremos meditando a partir do versículo 21. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 21. Aqueles que encontraram, digam glória a Deus. Amém. Então não vai precisar nem na projeção. Mas se você não está com a Bíblia, você pode acompanhar, tá bom? Vamos juntos? Jesus entrou novamente no barco e voltou para... Perdão, Mateus não, Marcos. Tá vendo? O erro foi meu. Era só para ver se vocês estavam ligados. Agora que me recordei. Marcos, capítulo 5, amados. Agora sim, né? Amém? Marcos 5, a partir do versículo 21. Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se a seus pés e suplicou repetidas vezes: minha filhinha está morrendo. Por favor, venha e ponha as mãos sobre ela. Cure-a para que ela viva. Jesus foi com ele e todo o povo o seguiu. Apertando-se ao seu redor, no meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e, ao longo dos anos, gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por detrás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada de sua enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder. Por isso virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram: veja a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que tinha lhe acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse: filha, sua fé a curou, vá em paz, seu sofrimento acabou. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhes disseram: sua filha morreu. Para que continuar incomodando o mestre? Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou: por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem, levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Segurando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: menina, levante-se, ou levante e anda, como algumas versões. A menina, que tinha 12 anos, levantou-se de imediato e começou a andar. Todos ficaram muito admirados, cheios de admiração. Jesus deu ordens claras para que não contasse a ninguém o que havia acontecido. E depois mandou que dessem alguma coisa para a menina comer. Amém? Fique à vontade para se assentar. Alguns versos que contam 2 histórias desafiadoras e de experiências incomparáveis de fé e de manifestação do poder de Deus. Imagine você vivenciando uma realidade, seja como a de Jairo e sua família, ou como a daquela mulher
que empregou todo o seu tempo, o seu esforço e seu dinheiro para alcançar a sua cura. Sabe, é interessante olharmos para a forma muito especial e a atenção dedicada por Jesus para essas duas situações, para esses dois personagens, para essas duas histórias tão especiais. Parece que, quando olhamos para esse texto, a nossa atenção e a nossa dedicação se volta para a verdade de que Deus, de fato, em Jesus, dá atenção especial para cada uma das dificuldades e lutas que enfrentamos. É muito comum, por vezes, vivenciarmos algumas experiências e acreditarmos que todos ao nosso redor, inclusive Deus, inclusive Jesus, estão, vamos dizer assim, despreocupados, indiferentes às nossas lutas e pelejas. É muito comum a gente olhar e entender que, devido à situação e o problema que enfrentamos, termos a impressão de que todos nos abandonaram ou deixaram de se importar conosco. Mas quando nós olhamos para esse texto, para essas histórias, olhamos para essas verdades e essas experiências tão impactantes, a nossa atenção precisa ser voltada, direcionada para a verdade de que Deus, em Jesus, dá atenção pessoal e particular a cada um daqueles que o buscam. Ninguém que vai a Jesus é deixado de lado. É fato que, por vezes, não recebemos a resposta que esperamos. É fato que, por vezes, não ouvimos a direção quando clamamos, acreditando ser, naquele momento, a real necessidade da resposta de Cristo. Mas a verdade é que sempre Jesus nos responderá no tempo certo. E essas duas histórias mostram essa verdade para nós. Porque imagine você, esse homem dedicado, comprometido e verdadeiramente inteirado da vida religiosa, que vivenciava uma experiência desafiadora. Talvez você e eu tenhamos uma breve ideia do que ele estava experimentando, mas nunca, de fato, possivelmente, teremos a real dimensão daquilo que ele vivenciava, pois ele havia buscado em Jesus a solução das suas necessidades, o toque de cura sobre a sua filha. Cura essa que possivelmente ele já tinha empregado seu esforço, sua atenção e sua dedicação na religião para que ela viesse ser a resposta para ele. Sabe, queridos, eu preciso informar você que toda religiosidade é válida desde que a prioridade em nosso coração seja, de fato, o Senhor. A primazia seja dada a Ele. O espaço essencial e fundamental precisa, obrigado, querido, precisa ser ocupado por Jesus Cristo. Muitos hoje se decepcionam e atribuem essa decepção, às vezes, a Jesus, sem entenderem que estão priorizando religião e não o Senhor. Estão priorizando, vamos dizer assim, estruturas, instituições, e não o Senhor que sobre ela reside, sobre ela se manifesta e acima dela está. E é a verdade que, quando nós olhamos para a vida de Jairo, nós podemos perceber isso. Porque ele vai de encontro a Jesus, um chefe da sinagoga, um chefe de toda a estrutura religiosa daquela época, um homem douto, capaz, intelectual, mas que, apesar de tudo isso, vivenciava uma luta intensa. Entenda algo muito importante. Seguir uma religião ou até mesmo Jesus não o privará de lutas. É muito importante que nós sempre tenhamos isso em mente. Porque, por vezes, confundimos o caminho de Cristo como um cruzeiro. Não é isso? Ou não é?
Acreditamos que porque pagamos a passagem, somos envolvidos na vida religiosa, comprometidos com a vida administrativa da igreja, com todo o ministério e a estrutura da casa do Senhor, acreditamos que por isso garantimos um assento de luxo, sabe? E nenhum problema nos afetará. Teremos à nossa disposição, exatamente às 11, um banquete nos esperando no hall, né? Por volta das 3 da tarde, um café para reforçar, né? E Wi-Fi liberado o tempo todo. Parece que estamos num cruzeiro, não é verdade? E quando eu olho para essa história, eu vejo que a verdade, por vezes, é bem diferente disso. A verdade é que as nossas lutas, as lutas dos filhos de Deus, as lutas dos servos do Senhor, são essenciais na história pessoal e na coletividade da igreja. Porque por meio da história de Jairo, eu e você somos fortalecidos. Por meio das lutas que cada um de nós enfrentamos, nós nos encorajamos mutuamente, nos fortalecemos e impulsionamos o nosso irmão e irmã e somos impulsionados por ele a avançarmos por meio da fé. Quando eu olho para esse episódio, eu vejo um homem douto, capaz, inteligente, um homem que possivelmente ocupava uma posição e era respeitado porque era chefe da sinagoga, e de repente esse homem vai a Jesus, alguém que era proclamado por alguns dos seus discípulos como mestre e Messias, mas que a religião que ele praticava não o reconhecia abertamente como esse Senhor. Ele vai até esse homem devido àquilo que ele havia ouvido acerca do seu poder e da sua majestade, da sua glória, acerca dos sinais que ele operava. Sabe, tem muita gente indo até Jesus por meio daquilo que ele tem ouvido. Sabe, eu gosto de olhar para essa passagem porque Jesus leva aquele homem a ser, de fato, experimentado na sua dedicação, na sua fé, mas também na sua disposição de confiar e entregar a sua vida nas mãos dele. Porque era isso que ele fazia, ele ia até Jesus, confiando que em Jesus ele haveria de ter a resposta para a sua luta. Esse Jesus que aqueles que o cercavam possivelmente não o reconheciam como Senhor, mas que ele enxergava nele solução para a sua vida, para a sua questão. Ele entregava a sua vida porque ele entregava possivelmente seu bem mais precioso, a sua filha. E é interessante porque ele se prostra aos pés de Jesus. Ele se rende diante do mestre. E o texto nos diz que por repetidas vezes ele fala: minha filha está morrendo, por favor, venha e ponha as mãos sobre ela. Repetidas vezes ele clama, repetidas vezes ele busca, repetidas vezes ele pede que Jesus coloque a mão, que Jesus intervenha, que Jesus se manifeste, que Jesus opere. Sabe, queridos, não é à toa que Jesus já vai nos ensinar sobre o poder da oração em certa ocasião, que nós precisamos aprender a bater para que se abra, pedir para que sejamos atendidos. Não é isso? Buscar para que de alguma forma encontremos. Essa intensidade, essa busca repetida, essa manifestação dedicada e comprometida mostra o nível de desespero que aquele homem vivenciava, mas não apenas isso, mostra também o seu desejo, a sua expectativa, a sua disposição de dedicar fé a Jesus e o quanto ele confiava que dali possivelmente viria a resposta para a sua questão. Sabe, tem muita gente que busca da parte de Cristo,
algumas respostas para a sua vida. Mas talvez ainda não tenha alcançado, porque talvez ainda não tenha esgotado todos os seus recursos, toda a sua humanidade, toda a sua fé e esperança, de fato não foram verdadeiramente depositadas em Jesus. Por isso, algumas respostas, talvez, para muitos, talvez, ainda não tenham sido apresentadas. Porque nós vemos que esse homem só obteve a resposta da parte de Cristo porque ele, por repetidas vezes, de uma forma muito intensa e comprometida, dedicada, ele apresenta o seu clamor a Jesus. Ele viu apenas em Jesus, porque todos os demais recursos haviam sido esgotados. Apenas em Jesus ele viu a solução para as suas lutas e para o seu problema. Você tem conseguido enxergar que Jesus é a resposta para o seu clamor, que Jesus é a resposta para as suas questões, que Jesus é a resposta para o seu problema? Sabe, quando os recursos humanos se esgotam, aí entra, de fato, a manifestação do poder de Deus. E nós vemos essa verdade em dois momentos nesse texto. Porque primeiro o religioso, comprometido com toda a liturgia, o homem douto, capaz, vai a Jesus e busca a resposta, clama por repetidas vezes. Mas também nós vemos no texto, na sequência dos versículos, que uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia. Você já vivenciou uma luta por mais de 2 meses? Por mais de 5 meses? Por quem sabe 1 ano você vem vivenciando um problema, uma enfermidade, uma luta, que talvez em algumas situações você já tenha até clamado a Deus que venha abençoar e que venha curar, e talvez em algumas situações você tenha ouvido da parte do Senhor, como Paulo ouviu em certa ocasião: a minha graça te basta. Mas possivelmente, ninguém aqui, creio eu, vivenciou uma luta como a dessa mulher. 12 anos, sozinha, sem recursos, abandonada porque possivelmente acreditava-se que ela era amaldiçoada, era essa a cultura da época, sozinha, sem recursos, porque havia empregado tudo aquilo que ela tinha e colocado todo o seu poder econômico na mão da medicina da época, na mão de pessoas que de alguma forma prometeram resposta para ela e não trouxeram. Havia esgotado todos os seus recursos, e o que de fato ela enxergava naquele momento como solução era esse Jesus de quem ela ouvia falar. Ela ouvia falar. E bastou aquilo que ela ouviu acerca de Jesus para fazer ela sair do seu lugar comum e caminhar em direção ao Mestre. Agora é interessante que esses dois personagens ouviam acerca do poder de Jesus. Esses dois personagens, essas duas histórias, tinham uma noção breve daquele quem de fato era Jesus, a partir daquilo que ouviram falar. Mas tem muita gente que caminha com Cristo da mesma forma, ouvindo de Jesus, sem experimentar de fato um relacionamento com Ele. Ouvindo acerca dos seus milagres e maravilhas, ouvindo acerca da paz que Ele traz e dessa paz que a Bíblia fala que excede todo entendimento, ouvindo acerca da segurança que experimenta todo o coração que é depositado nas mãos dEle, ouvindo de Jesus. Mas quem sabe muita gente ainda não vive uma realidade como a de Jó, que no final de sua experiência e de sua dor vai dizer: bem, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sabe, Jesus, ele está chamando aquelas
esses personagens, aquelas pessoas, a um momento de intimidade, onde eles de fato experimentariam do toque, da cura, da transformação que ele traria sobre suas casas e sobre suas histórias, não mais uma experiência virtual, distante, é uma experiência, vamos dizer assim, superficial a partir daquilo que ouviam dos outros, mas uma experiência que de fato era marcada por um toque, por uma manifestação, por uma transformação que a sua presença traria sobre suas vidas. Você já experimentou desse toque? Você já teve essa oportunidade de ter a sua história transformada de fato por Jesus? Ou você tem vivido uma experiência virtual, distante, algo que você apenas experimenta a partir daquilo que ouve dos outros? Você tem sentido, vivenciado essa paz, essa alegria, esse contentamento, essa transformação que Jesus pode produzir? Sabe, quando eu olho para essas duas histórias, eu entendo algo muito valioso. Jesus opera sobre a vida daquele que de fato se dispõe e se rende aos seus pés, a partir do entendimento claro de que os recursos e capacidades humanas são, por vezes, empecilho para a manifestação da glória do Senhor. Jesus opera quando os recursos humanos se esgotam, quando a nossa intelectualidade, a nossa capacidade, a nossa habilidade é deixada de lado, é abandonada para que Jesus de fato seja reconhecido e o seu poder verdadeiramente se manifeste. Essas duas histórias mostram isso para mim, mostram e revelam essa verdade para cada um de nós. E uma das coisas que nós podemos aprender a partir delas é que não apenas Jesus se manifesta a partir do momento que a nossa capacidade humana é limitada e é reconhecida dessa maneira, mas também quando nós abandonamos tudo aquilo que de alguma forma é improdutivo para o avanço da nossa experiência de fé. No caso de Jairo, ele abandonou toda a sua intelectualidade, lembram? Toda a sua religiosidade, toda a sua vaidade, possivelmente que ele carregava consigo por ser chefe, líder da sinagoga. Ele abandonou tudo isso e foi em direção ao Mestre, em direção a Jesus, em direção àquele que curava em maravilhas, realizava no meio do povo, mas que, diferente dele, habitava entre os simples e estava disponível a dar ouvidos a todo aquele que clamava a ele. Ele abandona o improdutivo, abandona aquilo que não pode de fato gerar vida e transformar a sua história. Tem mas muita gente querendo experimentar algo especial da parte de Jesus, algo especial da parte do Pai, desenvolver um relacionamento mais íntimo e profundo com o Senhor, mas ainda não foi capaz de abandonar aquilo que é improdutivo, aquilo que o atrapalha a avançar, aquilo que o impede de caminhar. Sabe, amados, não é à toa que Paulo vai falar algo muito interessante, que nós precisamos, e Hebreus também vai reforçar essa verdade, quando vai dizer algo muito profundo, que nós precisamos abandonar o pecado que tão tenazmente nos assedia e nos desembaraçar de tudo aquilo que nos atrapalha na corrida, para verdadeiramente trilharmos o caminho que Deus preparou para nós. Porque o improdutivo, além de não gerar vida em si, atrapalha aquilo que está ao redor de também gerar vida. Já pararam para avaliar quando uma erva daninha cresce junto a uma árvore frutífera? Ela produz como antes? Não. Até que seja cortada, jogada fora, além dela não produzir aquilo no qual ela, de alguma forma, tenta extrair vida,
também é incapaz de fazê-lo. Amados, precisamos, diante daquilo que buscamos da parte do Senhor, aprender a priorizar aquilo que verdadeiramente gera vida. Abandone o improdutivo. Você consegue identificar alguma área na sua vida que tem sido incapaz de produzir, que você tem de alguma forma que abandonar para que algo maior e melhor da parte de Deus se torne uma realidade na sua história, na sua vida? Mas outra verdade muito importante é que quando eu olho para essas duas histórias, para essas passagens, esses personagens especiais, quando eu olho para essas histórias, eu preciso entender algo muito importante, que eu preciso aprender a priorizar o que é realmente capaz de transformar a minha realidade. Priorizar. A vida é marcada por prioridades. Entenda, quando estamos divididos em relação a algo, possivelmente não realizamos de maneira produtiva e agradável nenhuma das duas realidades, não é assim? Dá para dirigir e mexer no celular? Não dá, né, amados? Mas às vezes a gente tenta, não é verdade? Não precisa falar não, queridos, tá? Dá para assoviar e chupar cana? Ditado popular antigo? Não dá. Não dá para priorizar, ou, vamos dizer assim, deixar de priorizar algo e esperar que aquilo de fato aconteça. Esse homem, essa mulher foram de encontro a Jesus, priorizaram aquilo que de fato podia trazer solução para a realidade que eles enfrentavam. Entenda, a menina tinha quantos anos, a filha de Jairo? O texto mostra? 12. A mulher havia 12 anos também enferma. Sabe, queridos, o poder de Cristo é capaz de alcançar a vida de todo aquele que de fato crê em sua graça, em seu favor, independente do tempo e da história que venha vivendo de destruição, de falta, de ausência, de graça, de beleza, de vida. Quando olhamos para essas histórias, podemos perceber isso. Essa mulher recebe o toque, ou melhor, toca em Jesus, recebe a cura. Este homem vê a sua filha que estava morta, de volta à vida, porque Jesus toca, porque Jesus se manifesta. Mas tudo isso, de fato, se tornou uma realidade, porque um coração foi rendido, uma vida foi entregue, uma priorização pela graça e favor de Jesus sobre essas vidas foi verdadeiramente priorizada. Não dá para ficar dividido, não dá para esperar, vamos dizer assim, algo especial da parte de Deus, sem de fato dedicar a nossa vida a Ele. Não dá para torcer para um time hoje e outro amanhã, esperando vitória de algum dos lados. Às vezes pode até ser que a gente alcance essa vitória, mas nunca seremos de fato comprometidos com ela. Por fim, quando eu olho para essas duas histórias, sabe, algo muito importante eu aprendo é que, por vezes, algo estará entre nós e aquilo que Deus há de fazer e operar sobre nossa vida. Quando eu olho para a vida de Jairo, a realidade, a sua filha enferma, o diagnóstico era difícil, a realidade é que ela viria possivelmente à morte e ele sabia disso.
se não fosse algo rapidamente realizado, uma realidade transformadora fosse rapidamente revelada sobre a vida dela, possivelmente ela viria a óbito, como de fato o texto nos mostra que foi a realidade. E ele vai em direção a Jesus. Havia uma grande multidão de pessoas cercando Jesus, e ele vai em direção a Jesus, e Jesus fala: não, peraí, eu vou com você lá agora. Só que no caminho, o que acontece? Uma mulher tumultua a situação toda. Na verdade, sempre tem uma mulher, brincadeira, irmãos. Uma mulher vai em direção a Jesus, clamando, ansiosa, preocupadíssima com aquela situação, pois ela sabia que o seu problema era extremamente grave, desafiador. Não tinha mais o que ela fazer a não ser Jesus para operar um milagre sobre a vida dela. Ela sabia que apenas aquele mestre verdadeiramente poderia trazer solução para a sua questão. Só que havia também um Jairo que chegou primeiro, que era a filha, que era alguém importante, alguém de capacidade elevada e de posição, de autoestima no meio da sociedade. Havia um Jairo que estava com a sua filha prestes a morrer. E eu fico imaginando esse Jairo, desesperado, como o texto já nos mostra, que ele clama repetidas vezes, pede ajuda desesperadamente a Jesus. E, de repente, essa mulher chega e rouba a cena. E eu fico imaginando Jairo naquele momento. Espera aí. Eu cheguei primeiro, o meu problema é maior do que o dela, a minha dificuldade é mais intensa. E sabe, uma das coisas que possivelmente, às vezes, nós, quando olhamos para essa história, podemos perceber que, por vezes, a nossa dor, a nossa dificuldade, o nosso problema, a nossa necessidade, acaba, por vezes, nos tornando inflexíveis à dor e à necessidade do outro. Queremos a nossa resolução, a solução da nossa questão, o nosso milagre, a nossa cura, a nossa bênção. E nos esquecemos que às vezes existem pessoas ao nosso redor que estão talvez numa situação como a nossa, ou quem sabe até mesmo um pouco pior. Mas porque esperamos e chegamos primeiro, segundo o nosso entendimento, segundo a nossa compreensão, por vezes nos tornamos inflexíveis. Mas quando eu olho para Jairo, eu posso perceber este homem trilhando um caminho diferente. Porque o texto nos diz que ele acompanha aquilo todo, toda aquela realidade, toda aquela situação, mas ele não fica ali possivelmente importunando Jesus. Jesus, espera aí, para um pouquinho o que o senhor está fazendo aqui, depois o senhor dá atenção para essa mulher, vamos lá primeiro. Talvez, ele até pensasse dessa forma. Mas entre aquilo que se passa aqui e aquilo que carregamos aqui, existe uma distância muito grande. Se permitirmos aquilo que passa, por vezes, na nossa mente, tome lugar do nosso coração, acabaremos por nos tornarmos inflexíveis e indiferentes àquilo que Jesus tem a fazer ao nosso redor. Sabe, o texto é tão interessante porque esse homem, apesar de toda aquela realidade, continua ali ao lado de Jesus. E de repente, quando eles chegam a casa, o que acontece? A pior das notícias. Para que você está importunando o mestre? Seus servos chegam até ele e falam: não tem mais nada a fazer. Mas Jesus fala o quê? Ela está apenas dormindo. Ela está apenas dormindo. Ela está apenas descansando. Há ainda algo especial que eu desejo realizar sobre a vida dela e sobre a sua casa.
Sabe, eu gosto de pensar que essa palavra que Jesus direciona aquele homem, por vezes é a mesma que ele direciona a cada um de nós. Quando o diagnóstico é desafiador, quando o problema parece que não vai ter solução, ou tudo aquilo que de fato temos diante dos nossos olhos é vamos dizer assim, é o pior dos cenários. Somos desafiados a mesmo em meio a essas realidades, a essas situações, não deixarmos de confiar e de andar com Jesus. Porque se Ele tiver uma palavra de fato sobre a nossa vida, algo a realizar sobre nós, podemos confiar que Ele há de fazer sobre a nossa vida. Amém? É interessante que o texto nos diz que Ele pede que toda a multidão se retire. Ele gasta tempo e dedica atenção e chama para intimidade 3 dos seus discípulos e aquela casa, aquela família. Porque tem coisas que Jesus deseja fazer de forma muito particular e pessoal conosco. Para que depois possamos ser capazes de testemunhar da glória de Deus. Imagine você, toda aquela gente, toda aquela família, amigos, próximos, vizinhos, que ouviram falar que Jesus, ou melhor, que a filha de Jairo havia morrido, que viram de fato isso acontecer e que ouviram que Jesus estava naquela casa. Imagine você, de repente, aquela menina caminhando entre meio àquelas pessoas. A forma como eles contemplam a glória, contemplam a majestade, contemplam a grandiosidade do poder e do favor de Jesus. Mas tudo porque alguém foi capaz de caminhar ainda que o diagnóstico, o processo, a realidade fosse extremamente desafiadora para despertar e dispensar fé. Alguém, de fato, resolveu confiar, resolveu continuar caminhando, resolveu esperar pela manifestação de Jesus e ouviu o chamado dele para estar mais perto. Ouviu o chamado dele para desfrutar de intimidade com ele. Algumas coisas que Jesus deseja fazer sobre nossa vida, de fato, ele vai, antes de realizá-las, nos chamar para mais perto dele. Nos chamar para mais intimidade com ele. Sabe, querido, eu quero orar com você nessa noite, mas eu quero, antes de orarmos, pedir a você que curva a sua cabeça, feche seus olhos, se possível. Acima de tudo, coloque a sua vida diante do Senhor e seja capaz de, comigo, olhar para essas duas passagens, para essas duas histórias, para esses personagens envolvidos nessa realidade e tente, junto comigo, imaginar todo aquele cenário, toda aquela situação. De repente, ressurreição, cura, milagres, porque fé foi depositada em Jesus. Olhar para aquela situação e tentar identificar em qual área de sua vida talvez você precise abandonar algo que tem te atrapalhado a produzir aquilo que o Senhor espera. Abandonar algo que, quem sabe, tem sido muito importante e tem, muitas vezes, a sua fé vem sendo depositada nisso. Mas que ao longo da caminhada, ao longo da sua experiência de fé, você tem olhado e de fato tem percebido, isso não tem produzido vida. Quem sabe é hoje à noite que o Senhor te convida para abandonar algo. Para abandonar, quem sabe, a sua expectativa e a sua confiança na sua própria capacidade, na sua religiosidade, na sua habilidade oratória. Abandonar aquilo que não produz vida por si mesmo.
até o fôlego de vida que desfrutamos e que de fato nos acompanha ao longo da nossa história, é algo que nos foi dado por quem? Por Deus. Por sua graça, favor e misericórdia. Não há razão alguma para esperarmos ou confiarmos excessivamente na nossa capacidade. Portanto, abandone aquilo que tem o impedido a produzir. Às vezes, aquilo que tem te atrapalhado a produzir frutos verdadeiramente transformadores, vencendo a sua incredulidade, vencendo o seu egoísmo, a sua vaidade. Às vezes, o que você precisa não é abandonar apenas algo que o atrapalha a produzir, mas quem sabe aquilo que você precisa é buscar com mais intensidade, buscar com mais dedicação. Não permitir que a multidão o impeça, não permitir que os desafios diante de você o atrapalhem, mas buscar intensamente ao Senhor. Buscar por meio da oração, por meio da leitura da palavra, mas buscar também por um coração mais contrito, mais rendido, mais dedicado em suas mãos. Sabe, Jesus deseja trazer vida e vida abundante, deseja trazer algo maravilhoso sobre a sua vida. Quero orar com você. Se você nessa noite quer dedicar ainda mais o seu coração, quer colocar ainda mais o seu fôlego de vida à disposição do Senhor, quer dizer: Senhor, eu quero verdadeiramente me comprometer ainda mais contigo, eu quero mais e mais intensamente te servir, eu quero buscar o Senhor como prioridade em cada um dos meus dias. Eu quero, ó Deus, quero abandonar tudo aquilo que tem me atrapalhado. Eu quero caminhar, correr a carreira que me foi proposta a partir desse tempo, ainda mais intensamente. Se é esse o seu desejo, coloque sua vida diante do Senhor. Se você quiser se colocar de pé, se você quiser se ajoelhar, enfim, a maneira como o Senhor o desafiar nessa noite, a maneira como o Espírito falar ao seu coração. Mas não saia daqui sem entender a necessidade disso. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus nós o louvamos, o adoramos, o bendizemos, pois só Tu és Deus, ó Deus. Ó Pai, como é maravilhoso poder, ó Deus, ouvir a Tua palavra e sermos confrontados por ela. Ó Deus, existem tantas coisas que por vezes eu e os Teus filhos aqui precisamos deixar no Teu altar. Existem tantas áreas que por vezes precisamos que o toque do Senhor seja revelado, seja manifesto, para que algo especial, algo transformador de fato ocorra sobre nossas vidas. Portanto, ó Pai, em nome de Jesus, nós declaramos: fique à vontade, Espírito Santo de Deus. Fique à vontade para operar, para transformar, para mexer com as estruturas, para manifestar o seu poder e glória. Nós esgotamos toda a nossa capacidade, toda a nossa habilidade, ó Deus, são de fato meramente palha diante daquilo que o Senhor tem e pode realizar sobre nossas vidas. E por isso, ó Deus, nós clamamos em nome de Jesus: opere, ó Pai, manifesta a Tua glória, gere transformação cada vez mais profunda e contínua sobre nossas vidas. Ó Deus, abençoe a vida de cada um dos Teus filhos aqui, sustenta
sustento, ó Deus, nos desafios do dia a dia, seja no trabalho, seja na família, seja na escola, em qualquer lugar, ó Deus, que a tua boa mão esteja sobre eles, os fortalecendo, encorajando, para que os desafios jamais venham paralisar os teus filhos, mas, ó Pai, que de fato eles avancem rumo à soberana vocação em Cristo Jesus. Guarda a casa, o lar, a família, o trabalho, a escola de cada um dos teus filhos e filhas. É isso que nós pedimos, oramos e rogamos a Ti em nome de Jesus. Amém.